Vamos lá, pessoal, página 356, módulo 7. O primeiro exercício fala o seguinte: considerando as velocidades de propagação da luz em dois meios homogêneos e distintos, respectivamente iguais a 200.000 km por segundo e 120.000 km por segundo, determine o índice de refração relativo do primeiro meio em relação ao segundo. Pessoal, o índice de refração relativo é a relação entre eles, ou seja, a divisão entre eles. Então, tem que fazer na ordem que o exercício pediu, tá? Então, aqui está o N1, que é C, que é a velocidade no vácuo pela velocidade 1, que é a do meio 1, e está aqui o N2, que é a velocidade no vácuo pela velocidade 2, tá? Ele quer a divisão dessas duas coisas. Então, ó, tem que dividir esse por esse. Então, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Porque é divisão de fração. Cancela a velocidade no vácuo, porque é a mesma para os dois. E aí, substitui os valores que o exercício deu. 120.000 dividido por 200.000. Isso vai dar 0,6. E como é índice de refração por índice de refração, também não tem unidade. A gente fica com a alternativa A, tá bom? Aí no 2, ele fala o seguinte: um feixe luminoso que se propaga no ar atinge uma superfície de vidro. Calcule o ângulo que o feixe refratado faz com a normal, a superfície, sabendo que o ângulo de incidência é de 60 graus, que os índices de refração do ar e do vidro são respectivamente 1 e raiz de 3. Então vamos lá. N vem seno I, N vai seno R. Eu venho do ar com índice de refração 1 e eu tenho um ângulo de incidência de 60, então seno de 60. Eu vou para o vidro com índice de refração de raiz de 3 e eu tenho um seno de R aqui, que é o que eu quero descobrir. Faz a troca, então, o índice de refração é 1 vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, por isso que eu falei que tem que decorar a tabelinha, tá? É igual ao índice de refração do vidro, que é a raiz de 3 vezes o seno de R. Corta a raiz de 3 dos dois lados, porque tudo isso aqui é uma multiplicação. O seno de R é meio. Quem é o dono do seno meio? Ah, é 30 graus, tá? Alternativa A também. Bem tranquilo, né, pessoal? O 3 é um bem legalzinho de fazer, vamos lá. Ele já começa jogando fora tudo que a gente acabou de ver. Em 1968, o físico russo Viktor Veselago chamou a atenção para o fato de que nenhum princípio fundamental proíbe a existência de materiais com índice de refração negativo. O fenômeno mais interessante previsto por ele aconteceria na interface entre um meio com índice de refração negativo e outro com índice de refração positivo. Um raio de luz que incidisse sobre a fronteira entre os dois meios seria refratado para o lado errado da linha normal. Usando a lei de Snell, ao invés de cruzar essa linha, como ocorre quando ambos os meios têm índice de refração positivo, o raio permaneceria sempre do mesmo lado da normal. Você fala, puta merda, mas você falou que não tem índice de refração negativo. Não, não tem. Isso aqui é uma hipótese de um material, a gente só trabalha com índice de refração positivo, mas ele quer que a gente faça essa suposição de fazer a conta como se fosse negativo, tá? Então, considere uma radiação monocromática que se propaga de um meio com índice de refração N1 igual a 1 para um meio com índice de refração negativo N2 igual a menos 3 elevado a menos meio. De espessura igual a 1 milímetro. Se o raio incidente forma um ângulo θ de 30, segundo ilustra a figura, determine a coordenada x do ponto do feixe que emerge. Tá, então vamos lá, pessoal. Primeiro, o índice de refração aqui é 1, e aqui é a porcaria do menos 3 elevado a menos meio. Elevado a menos, pessoal, quer dizer que é o inverso, né? Lembra que se eu tenho isso aqui, por exemplo, ó, 1 sobre 10 elevado a 2, isso aqui
é 10 a menos 2, então troca o sinal. Então, se está negativo, isso vai ficar desse jeito, ó, 1 sobre raiz de 3, porque o meio é a raiz, né? Vocês têm que lembrar lá da parte de radiciação. Então, vamos ver como é que a gente faz essa conta. Bom, N vem sendo I, N vai sendo R. Eu venho do ar com um ângulo de incidência de 30, eu vou para um meio onde é negativo e o índice de refração é 1 sobre raiz de 3 vezes o seno de R. Esse seno é que eu não sei o que é que eu preciso descobrir. 1 vezes meio é igual a menos 1 sobre raiz de 3 vezes seno de R. O seno de R é menos raiz de 3 sobre 2, o que seria menos 60 graus. E aí ele pede para a gente interpretar isso. Bom, tá aqui a separação do meu material. E vocês concordam que, como esse raio vem assim, eu teria que ter a resposta da minha refração aqui. Seria abrindo ou fechando, mas nesse quadrante. E o que ele fala é que sairia no lugar errado, ou do lado errado. Por isso que deu menos 60, ele vai sair para o lado de cá. Então, ele rebate com um ângulo de 60, bonitinho, tá? Só que para o lado errado, ao invés de sair nesse quadrante, ele sai nesse quadrante. Esse seria o único efeito de um índice de refração negativo, tá? E aí ele pede essa coordenada aqui, ó, a coordenada X. Então vamos. Aqui eu vou usar a única função trigonométrica que não precisa da hipotenusa. Então eu vou usar tangente. Tangente de 60 é cateto oposto por adjacente, então é x por h. Raiz de 3 é x por 1, porque ele me falou que isso aqui, que esse hzinho aqui vale 1, tá? Multiplica, o x vai dar raiz de 3, que é aproximadamente 1,7, alternativa E de elefante. Aí, tem que fazer o do ângulo limite, vamos lá. Módulo 8, então, página 359, a gente tem que preencher as lacunas aí de acordo com a reflexão total. Então vamos lá, um feixe de luz monocromática propagando-se em um meio transparente com índice de refração N1 incide sobre a interface com um meio também transparente com índice de refração N2. Considere θ1 e θ2, respectivamente, os ângulos de incidência e de refração do feixe luminoso. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado na ordem em que aparece. Haverá reflexão total do feixe. Então, para um pouquinho, eu tenho N1 e N2. E o raio vai passar de 1 para 2, tá? Então, eu preciso que seja sempre do meio mais para o meio menos. Essa é a condição da reflexão total. Então, eu preciso que o índice de refração 1 seja maior do que o índice de refração 2, o que me deixa com duas alternativas só, a D e a E. Então, haverá reflexão total do feixe incidente se N1 for maior que N2 e se o valor do ângulo de incidência for tal que... Então tá, monta aqui. Uma vez que eu monto, o ângulo fica o menor sobre o maior. Então, eu teria que achar um ângulo aqui que fosse maior do que o meu limite para acontecer essa reflexão total. Pessoal, quem entra aqui é o de incidência, que nesse caso ele chama de θ1. Então, a gente fica com a alternativa E de elefante nesse exercício, tá? O 2 também é um de completar lacunas aí na vida. Então, vamos lá. Toda essa parte aqui a gente não precisa, tá? Então, vamos aqui. O princípio é que quando lançado um feixe de luz numa extremidade da fibra e pelas características ópticas do meio, esse feixe percorre a fibra por meio de reflexões sucessivas. A fibra possui no mínimo duas camadas, o núcleo,
que é o filamento de vidro, e o revestimento, que é um material eletricamente isolante. No núcleo, ocorre a transmissão da luz propriamente dita. A transmissão da luz dentro da fibra é possível graças a uma diferença de índice de refração entre o revestimento e o núcleo, sendo que o núcleo possui sempre um ângulo de incidência do feixe de luz, um índice de refração entre o revestimento e o núcleo, sendo que o núcleo possui sempre um índice de refração mais elevado, característica que, aliada ao ângulo de incidência do feixe, possibilita o fenômeno da reflexão total. Alternativa B de bola. E aí, tenho 3. Terceiro e último. Então, vamos lá. Um experimento realizado em um laboratório, Maria colocou uma caneta de laser adequadamente protegida no fundo de um aquário e depois encheu com um líquido desconhecido. Ao instalar o laser, ela mediu o ângulo limite, θL, para que pudesse ocorrer a reflexão total na interface com o ar, encontrando o valor de 42 graus. Pessoal, o ângulo limite é para refração. Então, 42 graus ainda acontece a refração, tá? A figura a seguir representa o experimento, sendo que a seta no fundo do aquário representa a caneta laser, tá? Beleza? Os índices de refração de 5 líquidos diferentes estão indicados. Qual é o líquido? Bom, N vem sendo I, N vai sendo R. É a única coisa que a gente sabe fazer da vida. O índice de refração do líquido vezes o ângulo de incidência, que é 42, tá? Porque é o limite da refração, é igual ao N vai, que é o do ar, porque está indo do líquido para o ar, vezes o seno de 90. Vocês vão falar, mas por que 90? Bom, se esse aqui é o limite, esse raio vai sair assim, né? Então, entre a normal e o raio, eu tenho 90 graus. Então, seno de 90. Então, o índice de refração do líquido vezes 0,67 é igual a 1 vezes 1. Passo 0,67 dividindo, isso vai dar aproximadamente 1,5, que me dá a alternativa C, o líquido 3. Tá bom, pessoal? Um beijo.